Boa noite a todos. Esperando só mais um pouquinho o pessoal entrar. Me confirme se o áudio tá ok, por favor. Boa noite, Isolda. Boa noite, Major. Vocês me escutam bem, gente? Svete, por favor, me confirme aí. Pronto. Bem, pessoal, enquanto a gente aguarda aí o pessoal entrar, eu já posso começar a dar uns avisos, certo? De antemão, eu já peço desculpas caso vocês ouçam algum barulho, é porque eu sou mãe, sou mulher, né? E eu tô aqui fazendo essa live sendo a mediadora. Eu acho que a maioria do público me entende, né? Meu filho tá aqui cozinhando, eu tô com minhas gatas, então assim, qualquer interrupção, vocês me desculpem, mas vamos tentando conciliar aqui, certo? Essa live é uma live comemorativa do mês da mulher, que simbolicamente é comemorado em março, né? Simbolicamente porque a luta feminina não é restrita a um único mês. Então a nossa associação pensou em fazer, como fazemos todos os anos, uma live comemorativa para a gente englobar alguns temas. Por isso que a nossa temática é temas para além do 8 de março. E a gente pensou em abordar dois eixos temáticos, né? Que é uma rede de apoio à violência de gênero, no combate à violência de gênero, que nós, enquanto agente de segurança pública, pensamos que só atendemos mulheres em situação de violência, mas não. Por muitas vezes nós somos os alvos da violência, né? Então, assim, vamos abordar um pouco isso com a policial civil, agente de polícia civil Yolanda Guimarães. E também eu achei bem interessante que a gente vai fazer uma inovação, vamos trazer um homem para dialogar, né, que precisamos inserir o homem sim e chamar o homem à responsabilidade do seu papel nessa luta contra o machismo estrutural, e a gente convidou o Major Cruz para a gente falar um pouquinho sobre isso. Antes de começar a live, vou dar uns avisos rápidos. Nós vamos fazer um sorteio no final, certo? Então fiquem atentos. Nós temos prêmios aí bem legais, a gente da associação... perdão, meu nome é Larissa, né? Eu sou cabo da Polícia Militar, já estou na corporação há 16 anos e hoje eu faço parte da diretoria da Zimusep, né, Associação das Mulheres da Segurança Pública. Estou diretora de eventos e, em nome de toda a diretoria, da nossa presidente, a Tenente Elisângela, saúdo a todos e que tenhamos uma excelente noite produtiva de discussões, certo? Então, voltando para os nossos avisos, nós vamos sortear um kit festa, certo? Primeiro prêmio. Que nós da associação compramos. Vamos sortear também um tratamento no consultório da minha amiga e odontóloga Maísa, uma excelente profissional, certo? Um tratamento de clareamento dental e com aplicação de flúor. E também uma sapatilha de Débora Berti. Então fiquem atentos às regras para que vocês possam participar, certo? E caso sejam sorteadas, vocês não percam aí esses prêmios. Pessoal, não vou ficar muito atenta aos comentários, porque senão eu me desconcentro. Mas boa noite a todo mundo que está chegando aí, sejam muito bem-vindos, certo? Só um último aviso, se inscrevam no nosso YouTube, a gente está lançando agora o nosso canal no YouTube, então a gente precisa muito do apoio de vocês. Acho que criamos o nosso YouTube ontem, né? Então precisamos que vocês sigam, que vocês deem um apoio pra gente, certo? Pra gente poder crescer aí e trazer mais as nossas mensagens. Então, deixa eu verificar aqui se a Yolanda já tá ok, pra gente já chamar, certo? Pronto, vou aceitar aqui, Yolanda já tá ok. Deixa eu... Pronto. Olá! Oi, Yolanda, boa noite, tudo bom, querida? Seja bem-vinda à Tudo nossa em live. paz. Antes de mais nada, quero agradecer demais, certo? A você ter aceitado o nosso convite. Você desde o início aceitou assim, de forma muito solícita. A gente já conversou previamente assim. Então, muito obrigada. Vou fazer uma apresentação rapidinha sua para a gente entrar logo, que a gente tem muita coisa para falar, assim, um trabalho gigante assim que você desenvolve e eu quero abordar isso. Mas assim, rapidamente, só para que vocês saibam, a Yolanda Guimarães, ela é coordenadora do Centro Integrado Yolanda Aragão. Yolanda Mulher... Aragão.
E de onde foi que eu tirei esse Guimarães, meu Deus? Olha, Jesus, perdão. Yolanda Aragão. Pronto, Yolanda Aragão. Ela é coordenadora do Centro Integrado de Referência em Atenção à Saúde do Trabalhador da Segurança Pública, certo? O CIRASH, que atende policiais militares, bombeiros, policiais civis e também o COGERP. Ela é agente de polícia civil, certo? E tem formação em serviço social. Então, Yolanda, seja muito bem-vinda. Né? Vamos discutir aqui alguns temas muito pertinentes. E já, logo de cara, eu gostaria que você falasse, apresentasse para a gente e falasse um pouco do CIRASH, que eu mesmo desconhecia, para você ter uma noção da importância da gente estar tocando nesse assunto nesse momento, né? Então, se apresente, por favor, para os nossos assim, espectadores o trabalho que vocês desenvolvem na CIRASH, por favor. Larissa, eu queria pedir licença para fazer uma introduçãozinha aqui sobre uma questão que eu acho de extrema importância tocar aqui nesse momento, que é agradecer às mulheres que estiveram primeiro que a gente nesse lugar, seja nas ações do CIRASH e seja no âmbito da Secretaria de Segurança Pública e de todas as forças. Então, só estamos aqui hoje porque essas mulheres estiveram primeiro que todas nós. Honro grandemente a luta dessas mulheres, honro o que foi difícil para essas mulheres e honro o caminho que abriram para todas nós. Então, eu não poderia iniciar isso aqui sem fazer essa honra, né, a essas mulheres que lutaram, que enfrentaram dificuldades maiores que as nossas, né, mas que hoje estamos aqui um pouco mais à frente porque elas abriram esse caminho para todas nós, né? E a minha mãe, sem ela eu não estaria aqui, né? A minha mãe e meu pai que são as minhas grandes forças e que me permitem estar aqui. Honro tudo que foi difícil para essas mulheres, né? Honro grandemente tudo que foi difícil. Então, eu apresento aqui, falo um pouco da política de atendimento do CIRASH. O CIRASH é um centro de referência, que o setor de serviço social da Secretaria de Segurança Pública, que foi passando por mudanças no processo evolutivo, na perspectiva do atendimento, da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida dos operadores de segurança pública, até então atendendo só a Polícia Civil, e foi se ampliando. De 2003 foi criado o primeiro CIAPS, que é um Centro Integrado de Apoio Psicossocial, e de lá para cá temos caminhado, né, e caminhado fortemente na batalha de construção de uma política de atenção à saúde dos operadores de segurança pública com capacidade de alcance e eficácia nessa ação. Do ano passado para cá, estruturamos o CIRASH, que o CIAPS passa a ser CIRASH, que é o Centro de Referência, ou seja, um guarda-chuva maior, né, que abraça todas as forças e as ações dentro das forças. Queremos que o centro foi criado agora na perspectiva de ser um gerenciador do recurso, que discute os recursos e que discute a política dentro da Secretaria de Segurança Pública. A política voltada para os operadores da segurança pública. Então, essa é basicamente o CIRASH. Dentro do CIRASH, hoje, nós temos uma política de atenção voltada para o atendimento, do ponto de vista da perspectiva de ordem emocional, um atendimento que, a priori, era de psicossocial e agora estamos abrangindo para que seja biopsicossocial. A nossa equipe, no projeto que elaboramos e que escrevemos, contempla profissionais muito mais para além da psicologia, do serviço social. Queremos também a nutrição, a fisioterapia, o psiquiatra, o psicólogo que já temos. Somos uma equipe hoje formada por 3 psicólogos e 2 terapeutas holísticas e um assistente social. Eu hoje também tenho o prazer de ser também hoje uma terapeuta holística, algo do que eu gosto muito de fazer e que tenho um imenso prazer de fazer. Esse trabalho de terapia holística, trazendo essa perspectiva das terapias complementares, que acho de extrema importância nesse trabalho. A nossa porta de entrada do serviço é pela procura espontânea. Nós também atendemos a familiares, né? No caso, cônjuge, filhos, e também não atendemos filhos. Nesse momento, estamos restringindo um pouco filhos menor de idade, porque a gente precisa ter uma ação voltada especificamente para esse tipo de atendimento. Mas estamos estruturando o centro na perspectiva de evoluirmos. E desenvolvemos ações também de prevenção e saúde,
que começamos a fazer mais especificamente dentro da Polícia Civil e vamos avançar nesse momento para todas as forças. A priori, estamos alinhando as ações dentro das forças. Ou seja, o que é que já tem dentro da Polícia Militar para a gente alinhar a nossa ação? Estamos construindo dentro do Corpo de Bombeiros, né? E vamos construir também dentro da Polícia Civil e na Polícia Técnica, que é a COGERP nossa, né? Que é a polícia que faz os laudos, né? É muito importante essa área que trabalha com os laudos no auxílio da segurança pública. Essa é basicamente a nossa ação nesse momento. Perfeito, Yolanda. Agora, focando um pouco para a questão da violência de gênero, eu queria que você falasse um pouquinho sobre rede de apoio, né? O que é que a gente entende por rede de apoio, né? E principalmente vinculada à questão da mulher da servidora, né? da segurança pública. Então, rede de apoio é um conjunto de ações que promove condições de dignidade a essa mulher para que ela possa ter a condição de garantir esse seu lugar de luta que ela tanto vem conquistando e vem reescrevendo essa história, não é? Então, assim, a rede de apoio, ela começa, a partir do entendimento que temos hoje, ela começa dentro da nossa casa, tá certo? É a rede de apoio familiar, onde a gente apoia os problemas familiares, as mulheres se somam nessa grande rede de atenção, de laços, de colo e de acolhimento, né? E se estende por todos os grupos de pares. Muitas vezes, nós somos olhadas e criticadas pelas próprias colegas. As próprias colegas são elas que fazem o julgamento, né? Que reproduzem o machismo, né? Reproduzindo o machismo, quer dizer, ao mesmo tempo que questiona, que quer esse lugar, ela também reproduz esse mesmo machismo. Então, nessa perspectiva, a gente entende que essa rede de apoio começa dentro de casa, né? Dentro do nosso coração, ressignificando essa compreensão. Isso tá muito para além de nós, essa realidade. É uma construção social secular. E para a gente mudar esse caminho, a gente precisa se comprometer fortemente com o nosso coração, né? Com o nosso coração. É esse que vai nos tirar desse lugar. A gente só tem como sair desse lugar se houver um comprometimento interno e daí a gente buscar os recursos externos. É muito importante termos os recursos externos. Eles são fundamentais para que a mulher tenha esse lugar. Mas se a gente não tem esse recurso interno, fica muito difícil da gente buscar. Nesse sentido, o CIRAST, ele é uma rede de apoio disponível às servidoras da Secretaria de Segurança Pública e que atendemos essa mulher nessa condição, né? Porque a violência sofrida são de muitas formas, né? Não é só na família, não é só na sociedade, é no trabalho, é na vida como um todo. Ser mulher por si só já nos incumbe de uma função e de um papel desbravador e de luta diária. Uhum. Né? E nessa luta diária, a gente tem que ter e poder contar com a sororidade, com a empatia, não é? Sem o julgamento, com o respeito, né? E com o respeito pelas diferenças. Todo o trabalho que fazemos para fora, precisamos fazer primeiro para dentro de nós. Né? Esse trabalho que precisamos e que buscamos e que reivindicamos e gastamos, né? Nos empenhamos tão grandemente, né? Para dar esse lugar, para ter esse lugar, para conquistar esse lugar, para escrevermos essa história de um outro jeito, né? Começa dentro de nós. Até porque somos nós as mães desses homens. Perfeito. Não é? Então, que homens é que nós estamos hoje educando? Que homens é que nós estamos preparando para mudar essa realidade? Então, eu penso que a gente tem muitas possibilidades, né? Muitos caminhos. E um desses caminhos é a responsabilidade que assumimos perante a nossa vida, o nosso papel de mulher, o nosso papel de mãe. Né? É aí que a gente muda essa realidade. Né? Exatamente. Levantar a bandeira, sair na luta é extremamente importante e necessário. Mas é como eu volto a te dizer, a luta começa dentro de todos nós.
é uma herança grandiosa, é uma coisa que está muito para além do nosso domínio, como é que eu posso dizer? Está no nosso inconsciente, está no inconsciente coletivo. Então, para mudar essa realidade, a gente precisa trazer para um estado de consciência. Isso não é uma coisa fácil, isso tem um caráter de subjetividade, de trabalho muito grande, de reconhecimento, de olhar, de se colocar nesse lugar para poder trazer essa compreensão. Senão ficamos com o discurso esvaziado, porque o discurso e a ação andam por caminhos diferentes. Então, é preciso que a gente se comprometa nesse sentido, que a gente tenha esse grande alinhamento, porque a gente só vence uma realidade dura e difícil como essa, se a gente se colocar realmente nessa finalidade. Então, precisamos saber o que queremos. Exatamente. Perfeito. Essa sua questão, Yolanda, isso que você trouxe, a questão da consciência é fundamental, assim. Consciência e conhecimento, elas andam de mãos dadas, porque, assim, a gente precisa, a mulher, principalmente, ela precisa estar ciente dos processos que nós sofremos. A socialização é muito forte. Então, assim, a gente não... Yolanda não começou hoje, Larissa não começou hoje, as mulheres que estão assistindo. Nós somos um processo que é geracional, que a gente herda das mulheres que nos precederam e que estamos a todo momento nos dizendo quais são os nossos papéis. Então, cabe a gente ter consciência, né? O que nos cabe, o que é que cabe à mulher? O que é que me empurra para esse lugar? O que é que me limita a esse lugar? Então, assim, nós precisamos ter essa consciência, como você bem falou, de forma perfeita aí, para que a gente faça as lutas de forma... não seja vazia. Eu acho isso perfeito. Então, já aproveitando aqui, pegando o gancho, eu queria que a gente entrasse na questão dos dados, né? O que leva as mulheres ao atendimento? Porque, assim, eu, de fora, observo que nós, mulheres, assumimos diversos papéis, né? Papel de mãe, papel de profissional, e nós estamos exaustas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco o que está levando essas mulheres, as mulheres que você muito mais tem propriedade para falar, porque você atende, né? Está lá no seu dia a dia. O que é que está levando essas mulheres a procurarem lá o Cirache, para procurarem esse apoio, né? Esse atendimento? Hoje nós temos um número significativo no atendimento, de 850 aproximadamente atendimentos que foram realizados no ano de 2021. Uma média de 60% a 70% são as mulheres, né? Nessas mulheres estão incluídas as mulheres da Secretaria das Forças e familiares, né? Mas, em sua grande maioria, são as mulheres da Força mesmo, né? As mulheres do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Técnica. São essas mulheres que nós atendemos diuturnamente lá no nosso trabalho, não é? Então, uma das coisas que é mais impactante no nosso ranking é a questão das relações interpessoais, né? São eles que é responsável. Primeiro, os sintomas é a ansiedade. A ansiedade é o sintoma que perdura, não é? E essa ansiedade vem seguida do nível de estresse. Ou seja, experimenta um elevado nível de ansiedade, essa ansiedade vai se agravando, começa a entrar num processo de somatização. O estresse, que era para ser uma coisa boa na nossa vida, ele sai da linha de um processo produtivo, né? O estresse tem um nível onde ele é produtivo na nossa vida, e aí ele ultrapassa esse nível, entra num nível de exaustão, e aí começa o comprometimento da saúde metabólica, né? E aí começam a surgir os outros sintomas. Uma das questões que não é muito presente e é interessante, porque a gente também tem esses dados, e esses dados levam em consideração a compreensão que a mulher tem sobre a sua saúde, né? E não é uma queixa recorrente da mulher a depressão, porque a mulher ela é tão cobrada e ela é tão cheia de atividades, né? Ela tem um turno terceiro, quarto, quinto, sexto, então, por ela já ter essa funcionalidade tão diversa, não é? Ela pouco reconhece o seu estado de depressão, né? Que muitas vezes a depressão ela também é uma depressão por euforia, também é uma depressão de não se ver, não se olhar, né? Não conseguir dar conta disso, porque a mulher geralmente na nossa sociedade ela foi educada, treinada, orientada para servir.
né? Não para se cuidar. Então, essa mulher ela tem uma pauta de trabalho, de ações e uma agenda diária onde ela não faz parte, ela não está incluída. Então, daí vem os processos de ansiedade, porque ela tem uma exigência excessiva de compromisso. Ela precisa dar conta da atividade do trabalho e ela precisa dar conta da atividade doméstica. Ela precisa dar conta da capacitação profissional que ela precisa ter, porque ela precisa galgar um lugar nesse mercado de trabalho. Ela precisa provar a todo tempo o tanto que ela é capaz e que ela dá conta, né? Isso é um nível de exigência também. E ela precisa atender essa demanda doméstica, que é outro produtor de sofrimento, porque quando ela consegue ter uma maior ascensão no ambiente doméstico, ela baixa o rendimento no ambiente de trabalho. Não digo rendimento, mas ela para de investir na sua profissão. Quando ela investe um pouco mais na sua profissão, ela se sente, na verdade, é um sentimento, tá certo? Não é necessariamente o que acontece. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, ela dá conta de quase tudo, né? Quem fica para trás mesmo é a saúde dela, dessa mulher. E aí, nesse afã de desenvolver esses papéis, de dar conta desses papéis, de provar que é capaz e que dá conta desses papéis, não sobra espaço nessa agenda para essa mulher. Então, essa mulher é workaholic, né? Ela faz 200 coisas ao mesmo tempo, né? Ela cuida da escola do filho, ela cuida da alimentação do filho, ela cuida da educação do filho, ela cuida do gerenciamento e administração da casa, da economia, das questões todas da casa, né? Ela ainda cuida da capacitação, que ela precisa dar conta, né, do seu trabalho. Ela dá conta das atividades do trabalho e ela dá conta do seu papel de companheira. E de si, né? Fica sempre para último lugar. E se fica em último lugar. Então, para si, ela pouco olha, porque não sobra quase nada. Então, o que é que sobra para essa mulher se olhar? Né? Só é possível que essa mulher se olhe se ela tem um parceiro que se coloca no seu lugar. Porque se o parceiro assume a sua parceria, aquilo que se propõe na sua parceria, essa mulher certamente teria mais tempo para se ver, para se olhar, né? Ele esquece muitas vezes o companheiro que se ele se coloca no lugar dele, né, ele tem uma mulher melhor, uma mulher mais disposta, como é que eu posso dizer, mais disposta, né? Uma mulher com mais energia, uma mulher com mais capacidade, né, de ser a companheira que ele também está querendo. Então, nesse lugar, geralmente o homem é a mulher que está no lugar cuidando de absolutamente tudo para que ele esteja no trabalho. Para que ele esteja em outra coisa, ele dá uma ajuda eventualmente, ele presta uma solidariedade eventualmente, não é? No trabalho isso não é muito diferente. Eu estou falando da vida doméstica, mas no trabalho as coisas também acontecem dessa forma, né? A mulher ela está ali sempre no entorno, né? É aquela velha história que eu falo quando a gente faz algum tipo de reunião, algum tipo de encontro com gestores, ele diz, não, na minha gestão a mulher é muito bem privilegiada. A mulher é privilegiada, sim. Aí a mulher, todo o meu assessoramento é feminino. O assessoramento, né? Mas o protagonismo fica para quem? Legal, né? Legal, né? Legal. É muito bom ser bem assessorado. E o protagonismo, né? Exatamente. A gente tem algumas exceções, graças a Deus, porque a mulher tem conquistado bravamente esse seu lugar. A mulher tem se colocado nesse lugar. A mulher tem conquistado bravamente esse lugar. E por conta disso, hoje ela já conta com a parceria de alguns homens, né? Graças a Deus, já temos alguns homens conseguindo avançar aí nessa questão do ambiente doméstico, mas na questão do trabalho ainda é muito complicado, porque é assim, eu torço que você evolua no seu trabalho, você é muito boa mesmo, você é competente, mas se eu tiver que renunciar a algo na minha vida para que você vá galgar um espaço lá no seu trabalho, aí não é justo. Não é justo e não dá. E aí o preço, quem paga por isso, quem tem que assumir o preço de tudo isso é a mulher. E aí ela fica sozinha nessa história. E ela ainda se culpa, porque ela diz, eu não estou dando conta do meu trabalho no nível que eu gostaria de dar, porque eu optei pela maternidade. Mas o problema não é porque optou pela maternidade. O problema é porque está sozinha na maternidade. Mesmo quando esse companheiro está dentro de casa, que a maioria das vezes também não está, né? E quando ele está dentro de casa, ela
conta de verdade muito pouco. É o companheiro que precisava assumir a criança várias noites, é o companheiro que precisava assumir as noites, às vezes, no hospital com a criança, é o companheiro que precisava assumir de verdade, você tem como passar a bola, né? E aí, quando for a vez deles, devolver a bola, e aí a gente ser parceiro, é uma parceria. É assim que é para ser, né? E muitas vezes a mulher faz a escolha hoje de não optar pela maternidade e ainda é apontado para essa mulher que é uma escolha infeliz, no mínimo. Só que ela não está escolhendo isso sozinha. Assim, ela está escolhendo porque ela reconhece, sabe, aonde vai cair a maior responsabilidade, o peso maior. É porque ela sabe que não tem a parceria. Exatamente. Na maioria das vezes. Ela não tem a parceria, por isso que ela escolheu. Então, não é uma escolha tão livre, tão deliberada assim. Né? Aí, é uma escolha... Só rapidinho para complementar, desculpe te interromper, aí recai sobre aquela coisa que eu falei de novo. A gente está questionando agora, mais uma vez, os papéis de gênero. A nossa sociedade está questionando, principalmente impulsionado por nós. Porque o incômodo, o questionamento sempre vem de quem está incomodado. E nós, mulheres, estamos observando que não está bom. Nós somos criadas para achar o quê? O que é o sucesso feminino? Né? Isso não é culpa, eu acho isso. Não, isso vem comigo desde a minha infância. O que é o sucesso feminino? Casar e ter uma família bem-sucedida. Isso é o que ensina pra gente. Pro homem, lato sensu, né? O que é o sucesso masculino? É você ser bem-sucedido profissionalmente. Então, por isso que a maioria dos homens continua nessa situação de privilégio e não questiona o seu papel. Né? Não questiona que está ali uma companheira extremamente sobrecarregada, e aí a gente vê relações se desgastando. Porque minha mulher não tem tempo para mim, minha mulher está sempre nervosa, minha mulher está sempre estressada, minha mulher sempre briga, minha mulher não quer sexo, que a gente sabe que os homens questionam isso também. Mas, enfim, nós somos socializadas para quê? Né? Para cuidar da família. Né? Então, o trabalho vem em segundo lugar. E eu digo muito para as minhas mulheres que está mais fácil hoje em dia. Estou fazendo uma generalização que a gente não pode prolongar muito. Está mais fácil hoje em dia ser homem, porque assim, antigamente tinha uma definição muito bem posta, né? O homem era provedor, a mulher cuidava de casa. Hoje, com a mulher no mercado de trabalho, a gente está no mercado de trabalho, a gente cuida de casa. Então, assim, a gente está reavaliando, né? Os papéis de gênero. Então, é isso. É o que você falou, consciência. Nós precisamos nos questionar, né? E juntas, né? Questionar, e espaços como esse para a gente estar discutindo é muito importante, né? Nossos grupos de apoio, né? Criar esses grupos de apoio. Esses grupos de apoio, essa sororidade, essa parceria na amizade, na conversa, a turma da conversa, a turma do papo. São esses grupos de apoio, que eles têm muita importância. Porque nós estamos num lugar onde o nível de necessidade, né, não é tão grande. Nós são mulheres trabalhando com salários, com um pouco mais de dignidade da vida. Então, essas mulheres, a cada situação que essa mulher se encontra, requer um tipo de rede social, né? Então, uma das questões, eu vi aqui ligeiramente que alguém colocou que a colega passou a receber mais que o companheiro e veio a separação. É outra questão também. É muito difícil. É muito difícil alguém assistir a nossa ascensão nos aplaudindo. É muito difícil, tá certo? E o homem, por ele ter sido educado nessa visão, né, machista, que ele tem que ser o provedor, né, que ele tem que ser o senhor, né, do poder dentro da casa e do poder financeiro, principalmente, ele não se vê nesse lugar, ele não se reconhece. Uhum. Ele não se reconhece e ele entra num processo de baixa, né, de autoestima, não suporta, não aguenta, ele não se reconhece. Ele não se reconhece e ele não suporta essa relação. Né? Então, não suporta essa relação porque ele não pode se ver numa situação inferior a essa mulher. Então, isso também é uma questão dentro do ambiente de trabalho muito grave, muito séria, né? Sim. Os investimentos dos cursos de formação, os investimentos na capacitação. Nós somos mulheres dentro das forças e a gente precisa ser treinada, capacitada para mediar relações, para mediar as nossas condições de vida e de saúde, né? A gente precisa estar preparado em todos os sentidos. Então, cuidar da saúde física, cuidar da saúde emocional, é o que eu chamo de o protagonismo. Nós precisamos ser protagonistas, né, daquilo que queremos melhorar na nossa vida. Nós somos esse protagonista. Por menor que seja o espaço que temos,
mas nós precisamos nos colocar nesse lugar de protagonista, porque ninguém vai nos dar esse lugar. O machismo, ele está no nosso corpo, não é? É uma questão que está impregnado no nosso corpo, né? Nós vivemos uma sociedade do corpo perfeito, onde a mulher precisa estar submetida a uma ditadura da beleza. Ainda tem isso. Temos que trabalhar. E se ela não está dentro mães, dessa... Temos que ser lindas. Essa mulher que tem não sei quantos papéis na vida doméstica, do trabalho, do relacionamento, do casamento, ela precisa ainda competir com essa mulher que tem o corpo cuidado, que não tem todas essas atribuições, que consegue dar mais um pouco conta de si, não é? E ela tem essa concorrência, porque esse marido está, né, olhando para essa mulher que está fora. Então, assim, exatamente. É um lugar doído, viu? É um lugar doído, é um lugar sofrido, e a gente tem lidado com esse sofrimento e com essa dor da mulher, né? Isso, exatamente. Ivete já está aqui, a Tenente Ivete, eu chamo ela Ivete carinhosamente, né? Mas a Tenente Svetlana já está aqui me chamando a atenção em relação ao tempo, porque é um tema tão gostoso, difícil, mas gostoso. É um tema que dá para muita coisa. A gente tinha tanta coisa aqui para falar ainda, mas assim, só para finalizar esse tema aí, a questão que você falou, né? Que a gente está se preocupando até com o corpo, assim, né? A gente tem que estar se preocupando conosco, né? Primeiramente. Tirar o protagonismo, os homens são super importantes nas nossas vidas, como parceiros, mas eles não podem ser os protagonistas das nossas vidas. Eles não são o nosso objetivo principal. Nosso objetivo principal é sermos indivíduos dotados de desejos próprios, né? E eles são parceiros para somar. Eles não podem ser o nosso objetivo de vida. Então, Yolanda, infelizmente, o nosso tempo aqui está curto, porque eu tenho mais um outro convidado. Eu gostaria que você deixasse suas palavras finais e que você deixasse o contato aí do Cirache, né? Como é que essas servidoras fazem para entrar em contato, para procurar esse apoio. E, mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade em nome da associação. Gostei muito de conversar com você e espero que esse seja o primeiro de vários encontros que são super necessários. E conte com a Zimusep nessa parceria e comigo pessoalmente, né? No que for possível aí. Então, eu queria que você falasse, assim, fizesse um resuminho, né? Que o Major já está aí me esperando para participar. Pedindo espaço, Larissa, veja só, eu quero aqui reafirmar só um pouquinho. A questão do homem, a gente não desfaz em absolutamente o seu lugar e a sua importância. Mas a gente só quer o nosso lugar. Porque assim que temos o nosso lugar, ele certamente terá um lugar mais confortável e mais tranquilo. Confortável do ponto de vista da sua condição de ser humano, de pessoa, de dignidade humana e de homem que tem o papel dele na sociedade. Então, ele talvez precise reconhecer esse seu lugar. E a gente, certamente, quando a gente ocupa o nosso lugar, a gente dá a ele uma condição de encontrar o lugar dele um pouco mais. Esse homem que está dentro da gente. Nós somos seres formados pelo masculino e o feminino. Então, esse masculino, antes de estar fora, ele está dentro da gente. Ele tem uma grandiosa função na nossa vida. A gente não desmerece de forma nenhuma. A gente só quer o nosso lugar. Não é? Eu trouxe aqui alguns dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que traz uma realidade mostrando tanto que essa violência cresceu nesse período de pandemia. Mas vai ser impossível a gente colocar isso aqui. Mas, assim, cresceu significativamente, principalmente porque as mulheres não estavam acessando as delegacias, né? Os apoios que essa mulher tem. Então, esses apoios ficou difícil no período da pandemia, não é? E não ter esse apoio, né? Não contar com essa rede de apoio, porque era difícil, todo mundo ficou isolado, né? Então, até contar com a rede de apoio era complicado. Essa mulher sofreu mais drasticamente. Mas aqui, fico muito agradecida pelo convite, estou sempre à disposição. Meu trabalho é com todas vocês, é voltado para essas mulheres da segurança pública também, né? É prioridade, porque eu sou mulher e eu gosto dessa temática, os temas transversais nos interessam também lá dentro, e principalmente na questão da mulher. O Cirache, ele está localizado hoje na Avenida Pedro Calazans, 737, no telefone 3213-1267, né? A partir desse telefone, ao telefonar para o centro, 3213-1267, será atendido e começa um processo de acolhimento à demanda que for apresentada ali. Então, muito obrigada, gratidão a todas vocês. Obrigada, somos Yolanda. parceiras, nós somos rede, né? Essa rede colaborativa, né, dentro da segurança pública, somando forças, né, e sendo também esse colo, essa parceria.
Tá Né? bom, Muito querida. Muito obrigada. obrigada. Uma excelente noite para você, tá certo? Beijo para todo mundo que está aqui, muita gente conhecida vendo aqui. Beijo para todos. E para vocês Beijão, também. querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Major, agora vamos. Estou aguardando só o Major. Major, por favor, o senhor envia o pedido para participar, por gentileza. Deixa eu. Porque aí eu. E, Yolanda, eu acho que você tem Tô que saindo. sair. Tô saindo, tô tentando aqui, viu? Tá bom, querida. Pronto. O Major pediu aqui, vou aceitar. Boa noite, Major. Boa noite, boa noite O a senhor, todos. o senhor me ouve bem? Sim, sim, ouço. Perfeito. É só apresentar rapidamente o Que senhor. desafio, hein? É verdade, é Falar depois de verdade. Holanda, uma aula, Mas eu tenho realmente ficaria aqui certeza a, que a, o senhor a vai noite cumprir a inteira missão. ouvindo e aprendendo, né? Perfeito. E esse é o papel dos senhores, assim, essa disponibilidade de aprender, né, de se colocar nesse espaço de escuta das nossas necessidades, né? Porque, só abrindo parênteses antes de chamar o senhor, muitas vezes o homem ele não está acostumado a sair desse local de protagonismo que os senhores ocupam na sociedade, né? Então, quando nós. Só um instantinho, meu filho, não desliga a luz, não? Meu filho aqui. Então. Tá, então, o homem não está acostumado a sair dessa situação de protagonismo. Então, esse espaço de escuta que o senhor se colocou agora é fundamental, né? Então, assim, agradecendo a disponibilidade do senhor de estar participando do nosso evento. O Major, ele está em Brasília nesse momento, gentilmente ele aceitou o nosso convite. Ele está participando da reunião do CNCJ, que é o Conselho Nacional de Comandantes Gerais. O senhor está representando o nosso comandante-geral, não é isso, Major? Nessa Não, reunião. eu tô acompanhando o nosso subcomandante, né, o Coronel Perfeito. Elisiel Rodrigues, né? Ele está Perfeito. Tá. representando o comandante-geral na reunião do CNCG, que é o Conselho Nacional de Comandantes Gerais. Reúne todos os comandantes gerais das polícias militares estaduais e do Corpo de Bombeiros. Perfeito. Então, o Major que está aqui, aceitou gentilmente estar lá trabalhando, saiu da reunião e veio aqui para conversar um pouco conosco, porque é muito importante a gente chamar o homem para conversa e mostrar qual é o papel dele nessa luta, que também é muito importante. O Major Cruz, só falando rapidamente, ele é o chefe do setor de projetos e captação de recursos da 6ª Seção do Estado-Maior-Geral da Polícia Militar. Ele tem 21 anos de corporação. Seja muito bem-vindo, Major, e muito obrigada. É um prazer para a gente estar ouvindo o senhor, certo? E é muito importante esse diálogo. E vou Não, logo começar. Pode falar, Major. Eu que agradeço, né? Eu logo de início eu fiquei meio refratário à ideia de participar, porque não me achei em condições para tal. Eu sempre acho que assuntos como esse, né, de tamanha profundidade, que envolve toda uma história, sabe? Todo um contexto social, em N fatores, né? Deveriam ser discutidos por, sei lá, pesquisadores, psicólogos, antropólogos, alguém que realmente se debruçasse há bastante tempo sobre o assunto e tal, mas aí foi me dito, não, a gente quer essa perspectiva prática do dia a dia, do que se vivencia. Então, se é prática, se é o que eu vivencio, estamos aqui para falar, Com para tentar certeza. contribuir de alguma forma. Então, Major, já começando com um questionamento para o senhor. O Brasil, hoje, ele ainda ocupa a 78ª posição no ranking de igualdade de gêneros. Ou seja, tem 77%, perdão, 77 países à nossa frente, né, com maior igualdade de gênero. Isso se reflete em todos os âmbitos, todos os espaços de poder, né, no Senado Federal, no Judiciário, na Polícia Militar, que é um espaço de poder também. Então, assim, eu queria perguntar logo de cara para o senhor, na visão de homem, né? Como a gente faz para tratar de machismo com os senhores, sem que os senhores entrem na posição de defensiva, né? Ou de negação, que é o que acontece muito, né? Porque, como a gente falou anteriormente com a Yolanda,
não é contra os homens, jamais. A gente precisa dos senhores. A gente também só quer ser protagonista das nossas vidas e da sociedade, né? Então, como é que o senhor vê? Qual a melhor forma da gente tratar desse assunto sem que os homens entrem nessa situação de negação, né, ou na defensiva? Veja, como a gente bem colocou na chamada, né? O machismo ele é estrutural. Ele está em vários segmentos, em vários, né, âmbitos da sociedade. Então a gente é educado assim. Então, para que a gente tenha abertura para reconhecer esse preconceito, né? Porque o machismo é um preconceito, a gente precisa ser educado para isso. Então, se hoje eu tenho um olhar diferente, né, sobre a mulher, né, se hoje eu partilho do meu dia a dia com minha esposa e com minhas filhas, é porque eu tive boas referências, eu tive uma boa educação. Então, minha mãe, na década de 80, ela tinha jornada tripla. Ela fazia UFES pela manhã, porque na época a UFES não oferecia curso noturno, então ela fazia história na UFES pela manhã. Ela dava aula no colégio estadual à tarde e ela dava aula no colégio municipal à noite. E criava, na época, nós éramos 3 filhos, né? Então ela tinha jornada tripla e tinha que dar conta de 4 homens. Depois foi que veio, né, o mais novo e aí formamos 5. Então, assim, ela tinha que dividir tarefas. Então a gente sempre foi educado desde cedo a forrar a nossa cama. Ela fazia o almoço no final de semana, então a gente já sabia que 10, 10 e meia tinha que tirar os potinhos do congelador para ir já esfriando, para quando ela chegar da universidade ela já esquentar o almoço. Quando a gente foi tendo uma noção maior de como gerenciar essa questão de fogão, cozinha e tal, a gente já foi aprendendo também a gerenciar essas coisas e a dividir tarefas, a reconhecer que varrer uma casa, lavar um banheiro, entendeu? Não era uma coisa só de mulher. Então, desde sempre eu já tive essa presença forte, né? E a gente entendia que essa jornada tripla da minha mãe era uma busca por qualidade de vida. E aí meu pai também foi muito importante por isso, né? Porque ele dava uma sustentação, ele dava um apoio, entendeu? E ele não recriminava que a gente varresse uma casa, lavasse um prato, e a gente tinha tarefas bem definidas, né? Um lavava os pratos do café da manhã, outro do almoço. A gente tinha que ajudar, porque uma mulher numa jornada tripla não ia dar conta de tanta coisa assim. Nos finais de semana, ela era filha de militar, né? Então, no final de semana, ela impunha uma revista de armário, de gavetas. Então, a gente foi crescendo, organizando o nosso ambiente, organizando a casa, entendendo que a gente tinha responsabilidade sobre essa arrumação. Então, aí já me dá uma outra visão. E ao longo da Sim. minha vida, eu tive sempre a presença de mulheres marcantes, de mulheres fortes. Eu fui estudante da escola técnica, né? E aí eu era bolsista também, então trabalhava na escola técnica. Minha primeira chefe foi uma professora, a professora Joseli. Era uma mulher muito forte, exigia bastante. Então eu sempre fui aprendendo a lidar, né? E a conviver e a me acostumar, né? Com o protagonismo feminino e tal. Então não foi difícil para mim. Agora, com relação aos meus colegas e tal, há uma certa resistência, né? Há uma certa resistência em reconhecer esse espaço de igualdade, né? Porque foram educados dessa forma. E aí é que a gente tem que estar o X da questão. Então a gente precisa trabalhar a educação, tanto familiar, tanto escolar, né? A gente precisa dar esse lugar de espaço, né? Espaço para que a gente aprenda diferente, que a gente possa rever conceitos. A gente precisa também tentar entender que eu mesmo com toda essa experiência que eu tive, né, essa consciência de valorizar o espaço feminino, o protagonismo feminino e tal, eu ainda me vejo, né, fazendo divisões bem marcadas pelo que eu aprendi ao longo da vida, né? Então, determinadas coisas, às vezes, eu acho que... E minhas filhas me ensinam muito diariamente. Então, assim, eu acredito que é um treino diário, entendeu? É um esforço para você rever conceitos e fortalecer também seu caráter, né? Saber o que Perfeito. realmente é valioso para você. Eu acredito que eu tenho que estabelecer uma relação de parceria com a minha esposa. Nós fizemos um acordo, né?
nós nos propusemos a estar juntos. Estar juntos é estar lado a lado, é estar na parceria. Então, eu também estou no meu segundo casamento, né? No meu primeiro casamento, eu fiquei casado 1 ano e 4 meses. Esse casamento gerou uma filha, né? Que é a minha filha mais velha, Sofia. E quando a gente se separou, ela tinha 11 meses. Então, eu me vi num grande desafio, porque eu precisava conviver com a minha filha e eu tinha que cuidar da minha filha. Então, eu também tive que fazer essa animação nesse universo feminino. Pentear cabelo, aprender a arrumar, aprender a fazer as combinações de laço e tal, não sei o quê. Então, isso tudo foi me forjando, foi me lapidando e foi me dando capacidade de abrir a cabeça. E na corporação, a mesma coisa. Eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais, né? Logo quando eu cheguei aqui em 2004, aí em 2005 eu fui para Itabaiana. Em Itabaiana eu trabalhei com a aspirante Cláudia, na época era aspirante Cláudia, hoje é capitã. Então, tive a minha primeira oportunidade de formar uma turma de soldados, e lá nessa turma de soldados eu tive grandes alunas, Fabiana, Luana, Cristiane, Elisângela. Então, eu fui vendo que a gente precisa abrir, né, nossa mente, nosso coração e se colocar no lugar de aprendizado, né? De aprendizado, realmente. De aprender um com Então, o Major, outro e ter deixa capacidade de só entender, né, eu, o outro. se o senhor me permite, vou só fazer um adendo aí à fala do senhor. Primeiro, falar minha reação, assim, quando eu falei que era o senhor que ia falar, foi muito elogiado, né? Então, assim, o senhor tem uma grande receptividade, tem uma experiência de ouvir as mulheres, né? Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto que os senhores podem nos ajudar muito, nos ouvir, né? Que muitas vezes não acontece, né? O homem, como eu falei, ele quer se colocar na situação de protagonista. Eu acho que só a iniciativa de se desconstruir, ela já é um grande passo, né? Porque o senhor está aqui, está colocando a cara a tapa, né? Para ouvir, a verdade é essa, para ouvir um monte de mulher aqui, dar um monte de sugestão. E essa eu quero parabenizar, porque não é fácil. Né? A gente vive numa sociedade que reproduz, muitas vezes a gente reproduz isso de forma sem pensar. Né? Até eu, às vezes, me pego, eu que me considero uma estudiosa de gênero, às vezes ainda reproduzo machismo. Imagina o homem que está no espaço de privilégio ainda. Então, assim, em relação, só um adendo, a questão, só me preocupa um pouco, a questão da, assim, é óbvio que é importante, os nossos referenciais femininos são cruciais, mas assim, eu vejo até algumas amigas, às vezes, falando, mas ele é assim porque a mãe dele criou ele assim. Veja, a minha grande preocupação é que a culpa recaia sobre a mulher. Não estou falando que é a fala do senhor, não. Não estou falando que é o senhor, não. Só estou pegando a fala do senhor para fazer um gancho, entendeu? Porque, às vezes, só para as meninas que estão presentes, às vezes a gente fala, ele é assim porque a mãe não criou ele. Então, assim, pelo amor de Deus, meninas, não vamos recair novamente a culpa do machismo, que é estrutural, em outra mulher. Essa outra mulher foi criada num contexto social. Essa outra mulher não veio de Marte. Né? Nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos a capacidade de fazer escolhas, né? As referências, elas são muito importantes na nossa formação. Perfeito. Mas a gente faz a escolha, a gente decide se acolhe aquela referência ou não. Como eu disse, assim, meu pai foi um cara super, sabe, mente aberta. Meu pai é um cara muito paciente, muito generoso, muito sereno, sabe? Até na época a gente levava uns bolinhos e tal, até para bater na gente, ele sentava no sofá e ele dava 12 bolos e ele explicava o que a gente estava apanhando. Então, assim, meu pai foi um cara diferenciado, foi muito importante também, né? E naquela época ele aceitar, né? Ele trabalhava o dia todo, manhã e tarde, minha mãe nessa loucura toda, então a gente, quando muito menor, a gente ficava com alguém e depois a gente teve que ir se virando sozinho. Aprontava um pouquinho, coisa de criança, mas a gente sempre teve essa noção que a casa, a nossa família, era uma responsabilidade nossa. Né? Meu pai também cozinhava muito bem, as comidas dele, rabada, buchada, tal, mas cozinhava. Eu acho que eu posso ajudar mais a minha esposa nesse aspecto na cozinha, mas eu não sou muito bom na cozinha, não. Então eu já vou para lavar os pratos, eu fico ali de ajudante. Mas não porque eu acho que é um lugar dela, exclusivo dela. E se ela não puder, eu vou me virar. Não vai sair uma comida tão elaborada quanto a dela. Que ela gosta, é aquela pessoa que, quando ela senta para comer até no restaurante, ela acha que está faltando alguma coisa, ela reconhece que está faltando alguma coisa. Eu não tenho
sabe? Esse sentido aguçado, assim, para a gastronomia, do paladar e tal. Eu sei que tá bom, tá gostoso, eu vou e como. Então, eu acho assim, a educação é importante, as referências são importantes, mas você precisa ter essa consciência, é como a Yolanda falou, né? Tem muita coisa que está no nosso subconsciente, e a gente precisa, como eu digo, é um treino diário, de acordo com as experiências que a gente vai vivendo, que a gente vai aprendendo, a gente vai se construindo, se desconstruindo, né? E é nesse ir e vir constante que a vida nos propõe que a gente vai tentando evoluir, tentando aprender. Claro que as experiências. Outro dia, minha filha mais velha, tá com 15 anos, né? E ela pediu para ir para o aniversário e tal. E aí ela manda o convite e tal. Quando eu vi o convite, era um convite de 15 anos de um menino. Então, na minha vida toda, eu ouvi dizer que 15 anos era aniversário de menino e tal. Então, eu já achei estranho. Mas eu não manifestei a minha estranheza. Eu fiquei calado, tranquilo, tal, tá. Aí chegou o belo dia do aniversário, eu passei por lá antes, porque a mais nova tinha um aniversário infantil, e aí no retorno do aniversário infantil eu passei para ver o ambiente, aquela coisa de pai preocupado, onde que ambiente minha filha vai estar e tal. E aí eu vi bolas e tal, eu disse, aniversário de 15 anos, menino, show de bola, não sei o quê. E aí nesse momento eu externei minha opinião. A minha filha mais nova, de 7 anos, automaticamente já foi falando, o que é que tem, pai? É aniversário, aniversário tem bola, e não sei o quê, não sei o quê. E aquilo me levou à reflexão. Então, Perfeito. as experiências que a gente vive faz a gente rever o conceito, a gente pensar. E aí eu entrei na festa, uma festa normal. E aí eu passei a pensar, assim, poxa, o menino passou 2 anos, né, em distanciamento social, por conta da pandemia e tal. E aí na primeira oportunidade que ele tem de aniversariar, de comemorar, de reunir os amigos, só porque o aniversário de 15 anos ele não vai comemorar por uma convenção social, por uma construção feita ao longo do tempo, e aniversário de 15 anos sabe, uma celebração típica de menina e tal. É uma viagem, é uma besteira isso. Então, assim, né, como eu disse, no dia a dia a gente vai aprendendo a rever essas coisas. E eu preciso Exatamente. ser um homem melhor porque eu tenho 2 filhas, né? Que eu preciso formar, né? Para que elas compreendam o espaço delas na sociedade. Né? Exatamente. E também os homens, sendo homens melhores, eles também melhoram por eles. Porque assim, o homem também, é óbvio que ele está numa situação de muito privilégio em relação a gente, mas o machismo também é cruel com os homens, né? Aos homens não é permitido chorar, não é permitido ter sentimentos, os homens são os que mais se suicidam. Então, assim, o machismo ele é danoso para todos. Então, isso é uma reconstrução, é danoso para as relações, né? Então, assim, esse é um problema social que precisa ser discutido, certo? Então, assim, aproveitando o gancho também, mais uma vez, o mais crucial que eu acho, o que o homem mais pode fazer, que mais pode contribuir, é chamar os outros homens para essa reflexão, né? Para fazer Isso. parte desses espaços de reflexão, porque a gente sabe que o homem geralmente mas o que é que essa feminista está aí questionando? Por que ele não questiona o papel dele enquanto homem, né? Na hora que o amigo dele está compartilhando falando besteira, eu peguei tal mulher, ou então compartilhando coisas íntimas de uma parceira. Por que o homem não chega junto e repreende o amigo? O homem não faz isso porque ele é ensinado a quê? A não questionar outros homens. Então, é nesse momento que o homem pode ajudar e deve ajudar, né, as mulheres a construir uma sociedade melhor. Então, já aproveitando o gancho, eu já queria entrar, porque o tempo é muito curto e o tema é muito gostoso de conversar, apesar de difícil, como eu disse, e já entrar numa outra questão que eu tenho essa curiosidade, porque o senhor é gestor da Polícia Militar, né? Eu estou no quadro de execução e o senhor no quadro de diretor. A gente sabe que o ingresso das mulheres nas polícias militares, ele é muito recente. E, assim, foi, como é que eu posso dizer, goela abaixo. Eu, enquanto estando na base, não sei como é na questão da gestão, acho que deve ser parecido. Mas na base, eu já ouvi muito homens dizendo, eu não quero mulher em viatura. Não gosto de mulher em viatura. Então, assim, não é fácil ser mulher na polícia militar, né? Nós estamos melhorando. Muitos colegas questionam, mas mulher também não gosta de ir para a rua. Então, assim, é complicado isso, porque o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? E o nosso processo de socialização? Eu acho que é uma questão de individualidade, né? Eu acho que tem mulheres que se sentem confortáveis nesse lugar de operacionalidade e tem mulheres que não. E tem homens também, entendeu? E eu lhe garanto que exatamente. Não quer exatamente. de jeito nenhum. Né? Porque os índices são maiores na mulher, porque assim, a formação, desculpa interromper o senhor,
a formação da personalidade humana, ela está muito ligada aos processos individuais e aos processos sociais. E a mulher, ela é socializada para as tarefas domésticas. Então, isso é uma mudança muito gradativa. Hoje, me chamou a atenção, eu fazendo CFS, que tinham lá as aspirantes manuseando armamentos perfeitamente bem. Então, assim, isso é uma quebra de paradigma. É como se fosse assim, a primeira vai lá, acha o espaço e abre isso. Então, assim, eu queria saber rapidinho, na visão do senhor, enquanto gestor, né, como é que a gente faz para melhorar isso, né, para sermos vistas de uma maneira mais igualitária dentro da nossa corporação, né? O senhor, como gestor, né, como discutir isso com seus colegas? Eu vi aqui o Capitão Calaça, né, é muito importante, ele está presente aqui nessa discussão, tá ouvindo a nossa live. Então, assim, como o senhor vê essa questão da mulher hoje na polícia militar? Veja, eu não vejo muita distinção, não. Eu acabei de passar pelo curso de Caatinga, né? Fiz só um dia lá. E veja, é um curso que tem mulheres, é uma unidade que tem mulheres. Eu cheguei ao final do primeiro dia, à noite, quando eu olhei para mim, para o meu corpo, eu disse, eu não vou aguentar isso aqui. Por mais que eu queira, eu não tenho condições físicas, estrutura, porque é um curso que exige muito. Mas tem mulheres que foram e passaram por esses 10 dias tranquilamente e hoje atuam na Companhia Independente de Área de Caatinga. Eu, quando era aspirante, eu trabalhei na minha guarnição de oficial de operações com Pétula. Eu não sei se ela é sargento já hoje. Então, eu trabalhei ao longo da minha vida com mulheres que tinham realmente, entendeu, aptidão e vocação e gostavam da operacionalidade. Como eu disse, eu acho que é uma escolha individual. Claro que a maior quantidade de homens nessa atividade operacional, porque a gente é educado assim, a gente é lançado, né, dessa forma no mundo, a enfrentar, a combater, né? A gente vive esse universo de bem e mal, de guerra e tal. Então, você se predispõe a isso. Mas se você der essa abertura desde cedo para que a mulher Perfeito. treine, se condicione, ela Perfeito. vai ter esse mesmo espaço, ela vai ter essa mesma competência ou até melhor. Então, isso é uma coisa que eu assim, não vejo, sabe, como a gente criar barreiras nesse sentido. Eu acho que se der espaço, a mulher vai lá e ela se tiver a preparação adequada, ela vai conquistar o espaço dela. Entendeu? Eu Perfeito. trabalho com mulheres no meu dia a dia, na minha sala, né? A Major Jucimeire e a Tenente Joana. São duas mulheres competentes, que têm opinião formada, que sabem se colocar, são profissionais excelentes. E já atuaram também na atividade operacional, né? Então, eu acho assim que a gente precisa, no nosso exercício diário, abrir espaço. Eu também sofro. Às vezes acham que porque eu sou muito organizado, metódico e tal, eu estou muito mais para o administrativo do que para o operacional. Então são Perfeito. construções que a gente faz ao longo do tempo. Eu queria muito voltar para a unidade operacional, mas todos acham que a atividade administrativa nasceu para mim, eu nasci para a atividade administrativa, que eu sou gestor, que eu organizo, que as coisas funcionam quando eu estou à frente e tal. Então, são questões que vão nos aparecendo. Eu tentei fazer agora, né, como eu disse, o curso de Caatinga, foi uma surpresa, né? Porque Cruz, você vai fazer o curso de Caatinga, porque Cruz é educado, Cruz é tranquilo, Cruz é... Então as pessoas também vão criando, né? Padrões, paradigmas e direcionando o meio que você tem que fazer, o que cabe a você, o que não cabe a você. E quando você se desafia, foi o que eu fiz, né? Então me preparei, fiz o teste, foi um teste bem difícil e tudo. Então as pessoas ficaram, poxa, o ADM Cruz conseguiu uma vaga para fazer o curso de Caatinga, ele vai mesmo e tal. Então, assim, é uma questão que você tem que acreditar, sabe? Em você mesmo, no seu potencial. E se você se colocar e se desafiar, dizer, não, eu tenho condições, enquanto homem, enquanto mulher, trabalhar na RP, trabalhar no choque, trabalhar no CIOPAC, eu vou lá, eu vou conquistar meu espaço. E outra coisa, sempre haverá alguém para questionar, sempre haverá alguém para falar. É como eu disse, eu acabei de me desafiar. Primeiro disseram que eu, como major, não deveria estar fazendo, concorrendo a uma vaga no curso de Caatinga. Segundo, porque eu sou ADM, então o ADM nunca será operacional. Então a gente tem essas divisões, esse segregacionismo, né, na nossa vida, na nossa sociedade, e às vezes você é levado, condicionado a seguir determinados fatores, entendeu? E você tem que ser aquilo o tempo todo, você não pode se reinventar, você não pode se desafiar, você não pode querer algo diferente.
Então, a gente tem que ter, assim, uma consciência do que realmente a gente é. E se a gente realmente acredita que é capaz, a gente tem que se preparar para aquilo e se desafiar e se lançar e ir em busca e conquistar, entendeu? É isso que eu falo para minhas filhas. Perfeito. Eu vejo, por exemplo, a minha filha mais nova, ela não anda ainda de bicicleta, ela já tem 7 anos. E eu vejo que ela carrega um certo medo e tal. Então eu respeito esse tempo dela. Eu convido, eu pedalo, meu pai pedalava, né? Então, assim, a gente sempre conviveu bastante com bicicleta. A bicicleta era meu meio de locomoção a vida inteira, para a escola, para tudo. Então, eu incentivo minhas filhas a pedalarem. E eu vejo que a minha mais nova, ela tem uma insegurança, ela tem um medo. O receio dela é... Então, eu trabalho, eu não fico dando pressão, né? Eu acho que é a natureza dela, e no momento que ela achar que deve aprender, ela vai se lançar, montar na bicicleta e vai. Então, já está na segunda Perfeito. bicicleta, entendeu? Já estou na segunda bicicleta e ela ainda não se sente segura, ela dá umas pedaladas. Talvez também seja uma coisa que ela não goste, né? Talvez não é Sim, porque eu gosto de pedalar, né? Que meu pai era conhecido como vovô do pedal, que a neta vai ser, sabe? É uma excelente ciclista. Então, assim, eu tenho aprendido muito no meu dia a dia a respeitar esse espaço, né? De cada perfeito. um. E eu cresci também ouvindo isso. Respeite a individualidade do outro. Então, eu tento sempre praticar isso. É difícil, mas é como eu disse, é um treino diário. A gente viu essa polêmica do Oscar aí, né? Essa semana, do Will Smith, né? Com Chris Rock, não sei o que e tal. E eu vi várias questões sendo levantadas com relação a isso também e tal. Então, tudo que a gente vive, vê, deve levar a gente a uma reflexão, né? E aí questionaram se ela não podia se defender, se não foi machismo ele ir lá, assumir o lugar e defender. Aí levantaram a questão do racismo e outras tantas outras questões, né? Eu gosto de ler, de aprender, de observar e tentar ver como que eu posso contribuir da melhor forma possível para ser uma pessoa melhor e levar as outras para esse lugar também melhor, né? Perfeito, Eu acho Major. assim que o melhor exemplo eu acho que é o nosso testemunho. Quando você diz, o que é que a gente pode fazer na corporação para acolher melhor o público feminino e tal. Eu acho que a gente deve dar esse espaço quando a gente Perfeito. tiver capacidade para isso e além de dar esse espaço a gente deve manter essa escutativa e essa abertura, né, para aprender sempre com o outro. O outro, Perfeito, Major. independente de ser homem, mulher e por aí vai. Perfeito. Assim, eu, antes de mais nada, eu quero agradecer essa oportunidade de estar podendo ouvir um homem que Acabou está. já, foi ufa. Acabou. Um homem falando sobre a questão da mulher e agradecer e parabenizar o senhor por essa disponibilidade, que, como eu falei, é meio que dar a cara a tapa, né, para falar aqui num evento que o senhor sabe que é majoritariamente composto por mulheres. E eu acho Dá que um o senhor, friozinho, viu? eu Na barriga. imaginei, mas parabéns. E assim, o que o senhor fez, talvez, não sei se o senhor reflete sobre isso, mas o que o senhor fez para mim, eu tô aqui, só um adendo, eu tô aqui falando com o senhor e fazendo essa live. Meu filho tá aqui na minha frente falando um monte de coisa. Eu tô me desdobrando para poder prestar atenção. Ele tá aqui, ó. Mas enfim, por favor, deixa eu concluir. Enfim, só para concluir minha linha de raciocínio. O mais importante é o que o senhor fez. Se predispor a ouvir, né, a conversar com os seus pares. E eu vejo que essa é a grande dificuldade dos homens. Quando eu vejo um homem conversar sobre o feminismo ou conversar sobre o movimento das mulheres, ele está muito mais preocupado em ver os erros, apontar as falhas. E não é isso que ele pode contribuir. Ele pode contribuir avaliando as suas condutas e disseminando entre os seus pares. E entender que nós somos seres humanos e que estamos caminhando juntos para essa construção de uma sociedade melhor. Então, muito obrigada. Eu fico feliz de saber que tem um gestor masculino, como a gente chama, né? Que tem as policiais femininas e um policial masculino na condição de gestor, que tem esse pensamento, que sabe, né? Que o senhor tem consciência que tem as limitações, né? Enquanto homem que vive nessa sociedade, mas que está aberto a refletir sobre o tema. E, por favor, leve isso para os seus pares. Eu espero que isso se dissemine e que a gente só precisa disso, de espaço. A gente tem oficialas, a gente tem praças aqui que cumprem sua função com primazia, né? Então, muito obrigada pela noite de hoje. Eu acho que foi muito, muito pertinente, certo? E agradecer a participação do senhor. E assim, nós já ultrapassamos o nosso tempo. Só se o senhor quiser falar muito rapidamente, senão Não, a Juliette me mata, as suas palavras finais para a gente fazer o sorteio. não, eu acho que o norte realmente da convivência saudável é o respeito, né? Eu acho que para combater esse preconceito que é o machismo, a gente deve celebrar a igualdade. E para celebrar a igualdade, a gente deve se despedir de um monte de coisa, sabe?
E aí é uma questão realmente muito íntima de cada um, de fazer autorreflexões, que às vezes essa desigualdade, ela nasce, né, dos nossos erros, das nossas falhas, da nossa pequenez enquanto ser humano, né? E às vezes a gente fica muito nesse lugar sabe, de reducionismo, a gente se nega a crescer, se nega a evoluir, se nega a aprender. Então que a gente possa aprender um com o outro, que a gente possa crescer, que a gente possa celebrar a igualdade. Perfeito, Major. E que a gente se coloque nesse lugar de treinamento diário, de fortalecimento do nosso caráter e de escutativa, de ouvir o outro. E que nós, homens, né, na nossa perspectiva de construir, né, uma família e tal, que a gente seja inteligente, porque um homem inteligente é aquele que constrói junto, lado a lado, e como diz a nossa canção, né, ombro a ombro. Ombro a ombro, a gente chega muito mais além, né, e constrói muito mais coisas, né, juntos. Perfeito, Tranquilo? Grande Major. abraço. Muito obrigada. Um abraço. Agora vá descansar, que eu imagino que o dia tenha sido longo. Obrigada, viu, Major? E obrigada a todos Grande abraço. que participaram da noite de hoje. Um grande abraço e um excelente fim de noite a todos. E fiquem atentos ao sorteio, gente. Só para finalizar, após a live vai ter o sorteio, certo? Então vocês fiquem atentos que vai ser postado no feed aqui do nosso Instagram da associação, certo? Boa noite a todos e até a próxima.